É recorrente em você aquela sensação de que você não consegue fazer aquilo que você precisa, você até sabe aqui na cabeça, mas colocar em prática, nada feito. Então, olha só, esse vídeo aqui pode te ajudar bastante a você dar um passo além dessa procrastinação. Isso te interessa? Vem comigo depois da vinheta. Olá, se você não me conhece ainda, aqui é o Manuel Augusto, fundador do Núcleo Terapêutico Sinapse, e eu também sou desenvolvedor da metodologia MIRI, Metodologia Integrativa de Reconexão do Eu, uma metodologia que aborda mais de 16 abordagens terapêuticas diferentes, entre elas o campo da psicologia pré e perinatal, técnicas de cura e resolução de traumas, estresse pós-traumático, constelação familiar, hipnose ericksoniana, trabalho sistêmico de Virginia Satir e por aí vai. Antes da gente começar esse assunto bastante interessante, eu quero te fazer um convite para você fazer o download do nosso mais novo e-book, Os Segredos da Vida Dentro do Útero. Eu escrevi pessoalmente ali os pontos principais de fácil entendimento sobre o campo da psicologia pré-perinatal e com certeza esse e-book vai agregar muito no seu conhecimento. Para fazer o download é só clicar no link da descrição desse vídeo. Sobre não conseguir fazer o que se precisa fazer é uma constante que eu ouço tanto nos meus atendimentos individuais quanto nos nossos workshops e trabalhos terapêuticos em grupo, né? Então a gente dá o nome disso de procrastinação, porque a pessoa ela sabe o que ela tem que fazer, mas ela não consegue. Então eu queria te contar uma história para a gente entender isso aqui e ir direto ao ponto, porque eu sei que é isso que você quer, não é verdade? Então olha só, certa vez eu contratei uma pessoa para instalar um aparelho no meu carro, né? Só que eles vinham a domicílio. Então eu marquei com o rapaz, ele veio com o técnico para instalar tudo ali na multimídia do carro e na garagem de casa eu acabei fazendo uma academia em tempos pandêmicos aí, sempre que eu não tenho tanto tempo assim para ir de fato na academia no CrossFit, eu treino aqui em casa. E aquele foi um dia desses, né? O horário que ele marcou era bem cedo e eu não ia ter muito tempo aquele dia antes dos atendimentos, eu estava malhando ali enquanto eles estavam instalando o aparelho no carro. Então, obviamente, ele me viu treinando ali e ele começou a conversar comigo que ele queria começar a fazer exercícios físicos. Ele estava bastante acima do peso, né? E ele tinha acabado de vir da rua, porque ele foi até fumar um cigarro com o amigo dele na rua e voltou e falou assim, não, eu realmente quero fazer exercícios físicos. Bom, entre os exercícios que eu estava fazendo ali, ele supervisionando o amigo, instalando o aparelho ali, a gente conversou um pouco e ele tinha, né, mais 4 domicílios que ele iria fazer o mesmo atendimento, só que eram lugares assim muito distantes. Em resumo, iria consumir o dia todo dele aquelas viagens, né, e aquele trabalho. Então eu fiquei refletindo muito sobre o que ele disse que ele queria começar o exercício, né? E olha só a coisa mais interessante, né? Ele tinha dito que a esposa dele, ela realmente era a fitness, né? Então ela estava acima do peso e chegou um momento ela tomou uma decisão e ela começou a fazer dieta, procurou um nutricionista e agora até está viciada em academia que nem consegue faltar um dia só. Então não é também por falta de incentivo dentro de casa. Mas por que eu estou contando essa história para você? Porque a minha reflexão, né, logo depois que eles foram embora, falar, poxa, o rapaz se moveu até aqui, ele vai em mais 3 ou 4 endereços ao longo do dia, são longes daqui, tem viagens, né, que entre uma e outra são viagens de até 2 horas, isso sem contar o trânsito de São Paulo. Então eu fiquei me perguntando o seguinte, isso é o trabalho dele, ok, mas ele decidiu fazer isso porque é um sacrifício e é um esforço imenso. Você não concorda comigo? Então, se ele nunca começar a fazer os exercícios, ele sempre vai ficar falando que ele quer fazer. Então, olha só o que eu contei, inclusive, da esposa dele. Um certo dia, ela decidiu. Pode parecer clichê isso, mas sabe por que você não consegue fazer o que você já sabe que você tem que fazer? Porque no fundo você não
decidiu, você não tomou a decisão. Sobre decidir, existem algumas formas que a gente decide, né? Você pode procurar histórias aí, até mesmo aqui no YouTube, dando um Google por aí, né? Você vai ver pessoas que eram acima do peso, pessoas que eram obesas, eu já ouvi tantas histórias assim, e simplesmente um dia, por uma dor emocional, por algo que aconteceu que as machucou bastante, elas tomaram uma decisão. Mas eu acabei de falar que foi através de uma dor emocional muito grande, né? Será que sempre tem que ser assim? Olha, assim acontece a maior parte das decisões na nossa vida, mas de fato não precisa ser assim. Então, muitas pessoas ficam nessa armadilha porque olha só que coisa ruim. Você fica falando, eu preciso fazer aquilo, eu quero fazer aquilo, só que eu não consigo. Então você fica fazendo planos, você fica criando desejos na sua mente, você fica criando vontades dentro de você e além de não fazer, por você não fazer, você se cobra em algum nível. A nossa mente, ela abre gaps, ela abre espaços quando nós não concluímos uma ação. Você já ouviu falar sobre o efeito Zeigarnik? Esse nome pode parecer estranho, mas é sobrenome da psicóloga russa Blamey Zeigarnik, que fez uma pesquisa em 1927 porque ela queria saber como que os garçons se lembravam, né, de tantos pedidos, alguns deles sem nem mesmo anotar. Só que o mais curioso disso, logo depois que esses pedidos eram entregues, né, eles fizeram essa pesquisa também, por exemplo, o dono do estabelecimento perguntava para o garçom o que eles consumiram, ao ponto que os garçons não se lembravam. Mas quando os pedidos ainda não tinham sido entregues, eles se lembravam com uma taxa proporcional muito mais elevada. Então isso é o efeito Zeigarnik. Então o resumo de tudo isso é o seguinte, que essas coisas não concluídas dentro de nós, né, deixam esses espaços vazios e tem aquela vozinha lá no fundo te lembrando que você esqueceu daquilo, tem aquela vozinha lá no fundo te lembrando que você não fez aquilo, tem aquela vozinha lá no fundo que ela vai te lembrar de tantas coisas e elas vão se empilhando e se você está vendo esse vídeo você conhece essa sensação. Não seria mais fácil então, ao invés de falar eu quero fazer aquilo, uma vez que você não decidiu ainda, não falar que você quer fazer, pelo menos você não tem o peso dentro de você de algo que você sabe que você precisa fazer, que você tem que fazer, essas lacunas em aberto, só que você não faz porque você não decidiu ainda. Então, de fato, ou você toma uma decisão, ou isso vai ficar te consumindo, essas ideias, essas pendências dentro de você. Então, é preciso uma dor emocional muito grande? Necessariamente não. Você pode decidir e começar a fazer a partir do que eu estou dizendo para você, que você vai criando essas lacunas e você vai deixar a sua vida muito mais pesada. Era muito mais fácil aquele rapaz falar que não queria fazer exercícios porcaria nenhuma, que ele preferia estar fora de forma, que ele preferia, né, comer um monte de porcaria na rua e fumar e não cuidar da saúde do que ficar falando, porque a única pergunta que eu fiz para ele quando ele disse eu quero começar, eu falei, entendi, e há quanto tempo você tá com essa ideia de começar dentro de você? E ele falou assim, há mais de 4 anos. Você começou a entender o fio da meada aqui, né? Você começou a entender a profundidade disso e talvez você esteja fazendo exatamente a mesma coisa com você. E decidir fazer algo que você não começou ainda, que você precisa, não precisa fazer tudo de uma vez. Vá aos poucos, mas inicie. Inicie com constância, porque você também sabia que se você começa de uma vez e você faz de uma forma exagerada, isso provavelmente não vai ter uma constância, em algum momento você vai desistir. Então é muito melhor você começar aos poucos, mas tem que começar, a não ser que você queira reviver de novo o efeito Zeigarnik dentro de você, tá? Então aos poucos, um pouquinho que você consiga fazer que não seja tão desconfortável, porque qualquer tarefa nova vai te tirar da zona de conforto, tá? Então se você fizer um pouquinho hoje, um pouquinho mais amanhã, um pouquinho mais amanhã, você vai criando uma certa constância e isso pode se tornar um hábito muito saudável dentro de você, pelo menos o hábito que você disse que você queria fazer aquilo. Então, a partir do momento que eu na minha própria vida aprendi isso, eu falo, eu queria fazer aquilo, eu queria fazer aquilo. Se eu, de fato, não tenho tempo, ou lá no fundo, bem da verdade, eu não decidi fazer isso ainda, porque quando vem uma justificativa, né, na verdade um pergaminho de justificativas, é porque de fato eu não decidi, porque quem quer dar
dar um jeito e você sabe disso, eu sei disso e todos nós sabemos disso. Então, eu prefiro falar que eu não quero fazer aquilo por enquanto, porque senão eu vou criando esses pesos desnecessários dentro de mim. Agora, aquilo que realmente eu quero fazer, que eu tomo a decisão, eu coloco no meu quadro, eu coloco no papel e eu crio um plano de ação por isso, porque ninguém merece, né? A vida já tem as suas dificuldades, os seus percalços, eu ficar colocando ainda mais peso dentro de mim. Então, se você é daqueles, eu sei que eu preciso, mas eu não faço, eu sei que eu tenho que fazer, mas eu não consigo, né? Comece aos poucos, a não ser que você queira continuar sob a influência desse efeito tão pesado dentro de nós. A propósito, eu quero te contar aqui, ó, um segredo muito importante. Muitas pessoas vêm me procurar porque às vezes elas têm medo, né, uma certa insegurança. Eu vou trazer um exemplo mais claro. Eu quero fazer uma palestra, mas eu estou inseguro. Então, quando eu resolver a minha insegurança, eu vou fazer essa palestra. Eu quero fazer uma determinada coisa, mas eu só vou fazer quando eu me sentir seguro. Geralmente não acontece assim. Você tem que fazer as coisas em paralelo, porque sim, às vezes existem aspectos emocionais mais profundos, existem, mas se você não tomar decisão e se você não der esses passos, nem toda a terapia do mundo vai fazer você tomar essa decisão. Claro que se juntos, né, você já tomou a decisão de vir para a terapia, vai ficar mais fácil tomar a decisão de fazer aquilo e junto com o seu terapeuta aí vocês vão poder decidir isso. Mas assim, ó, ou os dois andam em semi-paralelo, o que eu quero dizer? Porque sempre na frente tem que estar a decisão. Você curtiu esse conteúdo? Deixa o seu dedão pra cima aí, tá? Compartilha esse vídeo se você achou que é de valor e deixa o seu comentário aqui abaixo. Quem sabe temas para próximos vídeos e o que se você concorda com o que eu estou falando ou não. E se você é uma pessoa que busca por autoconhecimento, senão você não estaria vendo esse vídeo e outros aqui no YouTube, não é verdade? Eu tenho uma surpresa para você. Depois de você fazer o download desse meu e-book, Os Segredos da Vida Dentro do Útero, eu preparei também o curso online, 100% online, Os Segredos da Vida Dentro do Útero, onde eu trago ali os princípios mais poderosos da psicologia pré-perinatal, o quanto o início da nossa vida trazem experiências que marcam a nossa psique, traços de personalidade, os nossos comportamentos, o relacionamento com as nossas emoções, inclusive essa dificuldade, né, de iniciar as coisas e fazer o que precisa. Tem muita relação ali com questões no parto, mas como eu disse, né, das decisões ali, a decisão e do trabalho sendo feito, a decisão tem que estar um passo à frente, mas você já pode se aprofundar muito mais nas suas próprias emoções, no conhecimento que você tem sobre você. Tem exercícios, tem muita aula teórica, tem artigos científicos, esse curso está muito rico e se for o seu momento, quem sabe você já não possa começar a se nutrir disso, você tome a decisão de fazer parte desse curso. Bom, nesse vídeo era o que eu tinha para falar para você. Se você não é inscrito, já sabe, se inscreva também no canal e toca o sininho para você não perder os outros conteúdos que vêm por aí. Fechado? Eu espero que você tenha gostado e você já sabe, nos vemos na próxima! Olá pessoal, tudo bem? Eu vim aqui descrever como é que foi a minha vivência com o Manuel, a vivência pré e perinatal e as coisas que eu descobri nessa vivência. Bom, o que me fez primeiramente chegar até essa vivência, né, ou conhecer o Manuel, foram as questões e os problemas bem intensos que eu vivi a vida inteira com a minha mãe. Então, se eu pudesse resumir todos os problemas que eu tive na minha vida, incluindo 14 anos de depressão e outros anos, né, de recuperação dessa depressão, eu poderia dizer que tudo foi por conta dos traumas que eu vivi relacionados à minha mãe. Então não era muito difícil de entender que eu realmente precisava me aprofundar nessas questões e me reconectar ao amor dela, porque se eu me reconecto ao amor dela, eu já tinha entendido que realmente minha vida restauraria, né? E como diz o Manuel, não é um passe de mágica, não é uma pílula mágica, é um processo. E eu já venho nesse processo há muitos anos, mas nunca tinha tido uma compreensão tão profunda, né? Assim como quando eu contatei o curso do Manuel, né? Experienciei a parte online, entendi como é que funcionava esses processos e falei, é pra mim, eu preciso e eu vou descobrir o que aconteceu quando eu tava no ventre. E aí participei da vivência e foi muito interessante, foi muito bom.
foram, acho que assim, todas as dinâmicas, mesmo quando não eram para mim, foram extremamente impactantes e curadoras, e eu realmente fui muito tocada em muitos momentos, né? E o principal momento, né, ou dois principais momentos, que foram o momento da egressão, ao momento do útero, e depois também o momento do nascimento. Foram momentos muito fortes, muito marcantes. No momento da egressão, eu acessei uma dor muito forte, uma dor muito intensa. Chorei demais, meu corpo se contraía todo, e eu tinha um desejo muito grande de dizer que eu não queria, que eu não queria, eu não queria. Eu disse isso muitas vezes, mas assim, esse eu não queria não se tratava de uma negação de um problema. Esse não queria, ele se tratava de dar a voz a uma dor muito grande que eu tinha dentro de mim, sem conhecimento. Eu não queria, na infância, ou assim, naquele momento de nascimento, eu não queria vir e viver tudo o que eu ia viver. E naquele momento, acessando aquela dor e dando voz àquele choro que estava lá dentro, guardado, me aprisionando, quando eu dei voz àquele choro, eu comecei a notar não só o que eu não queria, mas assim, em que circunstâncias eu estava vindo para a Terra, vamos dizer assim, e o que eu não queria. Eu não queria viver a vida como a minha mãe viveu, uma vida extremamente dissociada. Eu percebi isso na regressão, que ela era dissociada dela mesma, ela não se conhecia, não sabia quem ela era, e tampouco conseguiria passar qualquer coisa parecida em relação a isso para mim. Ela era uma pessoa assim, focada no fazer, ela não sabia nem quem ela era. Então, a minha vida foi extremamente difícil com ela, e eu não queria vir, né? E esse foi um choro muito grande, e acessar esse choro foi um alívio muito grande. Aquilo começou a me trazer uma cura muito boa, e ainda que eu ainda não consegui fazer essa reconexão, foi muito bom, porque nesse momento e no outro momento, que foi o momento do nosso renascimento, eu acessei esses mesmos momentos de dor e chorei bastante. E concluindo essa fase, né, concluindo essas dinâmicas, foi muito bom, porque eu notei na prática, na minha vida, que a minha expressão do rosto, ela mudou. Eu vi que ficou mais fácil sorrir, foi muito interessante. Eu via assim, que o sorriso saía do meu rosto de forma mais leve. E aí eu notei que o meu coração ficou mais leve, né? Ainda que eu compreendo com toda clareza, a minha jornada continua, mas a minha vida ficou mais leve, a minha vida ficou mais fácil, e a minha compreensão de todas as circunstâncias do que eu passei e do que se passa, né, desde o momento da concepção até nascimento, o bebê, a minha concepção ampliou demais. Então a minha visão de mundo mudou muito, e a minha leveza também. Me sinto muito melhor depois da vivência.